Uma coisa que tem chamado bastante atenção e que a gente tem, eu acho que é importante demais falar e chamar a atenção dos pais, e, enfim, tudo mais. Você viu, Christian, aquele caso da adolescente que cheirou aí um spray, né? Sim, estava vendo aqui com o Júlio, justamente isso. Um desafio, né, Marta? Cheirou desodorante, né? Esses desafios que estão aí na internet, né? Essa adolescente, isso foi lá no Paraná, né? Uhum. Essa adolescente cheirou um desodorante aerosol e teve uma parada cardiorrespiratória, né? Isso é um desafio. A informação inicial é de que realmente isso fazia parte de um desafio na internet, né? E, enfim, segundo os médicos, a causa da morte foi essa inalação desse desodorante, né? Mas ainda também estão dizendo que esse adolescente fazia uso desse líquido, né? Enfim, eu fico às vezes, sinceramente, sem entender, né? Mas a primeira informação é que ele fazia uso desse líquido, desse desodorante, porque era um desafio na internet. E, olha, é preciso prestar bastante atenção no que esses jovens estão fazendo na internet. Gente, né? Na internet e também nas escolas, a gente tem acompanhado aqui com uma frequência muito grande. Ô, Marta, só para lhe atrapalhando já só a linha de raciocínio, então são dois casos. Esse você está falando de um caso no Paraná. Sim. E temos um outro caso que aconteceu no Distrito Federal com a menina de 8 anos. Outro desafio Outro desafio no TikTok. É esse que está passando aqui no PND-FM Play. Esse é o do Distrito Federal. A Polícia Federal, a polícia, na realidade, já está investigando a morte da Sara Raíssa Pereira, de 8 anos, ocorrida após a inalação de gás do desodorante aerosol em Ceilândia. A suspeita é que a criança tenha participado de um suposto desafio viralizado nas redes sociais do TikTok. Sara foi encontrada desacordada pelo avô materno ao lado do sofá da casa onde passava a tarde. Ela havia sido deixada sob os cuidados dela, melhor dizendo, da avó, na última sexta-feira, dia 12, após a mãe não conseguir buscá-la na escola de período integral. Segundo a avó, não havia percebido nenhum comportamento incomum na neta. Outros parentes que também estavam na residência relataram mesmo à polícia. No entanto, ao encontrá-la caída, a avó notou a presença de um frasco de desodorante próximo ao corpo da menina, o que chamou a atenção para a possibilidade da inalação do produto. Sara foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia, onde os médicos constataram a morte cerebral no domingo, dia 13. E de acordo com o delegado responsável pelo caso, Valber Lima, o médico que atendeu a criança também levantou a suspeita da inalação do gás como causa da parada cardiorrespiratória. A investigação busca identificar quem criou esse conteúdo e quem o compartilhou, já que estamos falando de um caso chocante. A morte é a morte de uma criança de apenas 8 anos, afirmou aí o delegado. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal, que deve emitir o laudo cadavérico nos próximos dias. O celular da criança foi apreendido e será periciado para confirmar se ela, de fato, teve acesso ao desafio através do TikTok. O outro caso é desse estudante lá do Paraná. Exato. Que cheirava o aerosol, que cheirava o desodorante. Minha gente, é preciso falar sobre isso, porque tem crianças morrendo por conta dessas brincadeiras. Na realidade, né? Nós, pais, precisamos... Entre aspas, né? Brincadeiras, entre aspas, né? É preciso ver o que está acontecendo, é preciso ver o que essas crianças estão fazendo na internet. Gente, nós pais, né? Precisamos aí... Prestar bastante atenção, exatamente. A outra questão é a questão nas escolas, não é? Professores, coordenadores, eu sempre costumo dizer aqui, ó, professor não tem obrigação de educar filho de ninguém. Educação é problema de pai e mãe,
Educação é problema de família, repassar valores é problema de família. Professor tem o objetivo e tem a missão de repassar conhecimento, facilitar o conhecimento. Dar educação a filho de ninguém não é obrigação do professor. Agora, infelizmente, hoje em dia precisa muito que os professores tenham essa sensibilidade de verificar o que está acontecendo, porque, infelizmente, a bruxa está solta e ela se chama internet. Tem esses influenciadores, entre aspas, influenciar o quê, minha gente? Influenciar a morte. Tem muitos aí nas redes sociais fazendo isso. Influenciando morte, né? Influenciando desgraça, influenciando desobediência, influenciando coisas ruins a essas crianças e esses adolescentes que estão o dia inteiro aí na internet. Você está na melhor. 97,3.